Olá pessoal, professora Ana Lúcia, vamos dar a continuidade desses exercícios em relação às propriedades das raízes. Vamos continuar aqui, estou trazendo esses exemplos aqui para que vocês vejam o procedimento da terceira propriedade das raízes. Observa aqui no exemplo que nós temos raiz de 2, né? Raiz quadrada vezes raiz quadrada de 4. Por que eu estou dizendo vezes? Porque o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos multiplicar os índices da raiz. Observa que eu coloquei esse 2 aqui. Quando não tem nenhum número dentro do radical, é porque a raiz é quadrada. Aí o que eu tenho que fazer? Multiplicar ambos os índices. Então, se eu tenho aqui raiz quadrada vezes a raiz quadrada de 4, multiplica os índices e o radicando 4, observa que ele permanece. Então, nós temos aqui raiz quarta de 4. No segundo exemplo aqui, nós fizemos raiz cúbica vezes a raiz quarta de 10. Então, multiplicando os índices, nós temos aqui 3 vezes 4, 12, 12 raiz de 10. No terceiro exemplo, nós temos, então aqui eu posso estar acrescentando quantas raízes eu queira. Então, observa aqui no terceiro exemplo, se não tem nenhum número, nós devemos considerar o 2, porque a raiz é quadrada. Então, nós temos aqui a raiz 2, também 2, 2, e o radicando é 6. Então, vamos só multiplicar. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8 raiz de 6. No quarto exemplo, em relação a essa terceira propriedade, raiz de uma raiz, então nós estamos só multiplicando os índices das raízes. Nós temos 3 vezes 2, 6, 6 vezes 5, 30. 30 raiz de 20. Essa é a terceira propriedade das raízes. Na quarta propriedade, nós temos aqui raiz de uma potência. Então, nós temos aqui nesse primeiro exemplo aqui, nós temos raiz quarta de 8 ao quadrado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu posso estar multiplicando por um número qualquer. Só que esse número qualquer ele deve ser repetido tanto para multiplicar o índice, como para multiplicar o expoente do radicando. Então, aqui eu coloquei o 2 aleatoriamente. Aí, o que você faz? Multiplica 4 vezes 2, 8. Observa que o radicando é o mesmo, então nós temos aqui radicando 8. Esse 2 também eu coloquei aqui. Aqui também eu multiplico 2 vezes 2, 4. Portanto, ficou raiz 8 de 8 elevado à quarta potência. Já neste segundo exemplo, raiz cúbica de 18 elevado à quarta potência. Como já é uma raiz cúbica, o que eu fiz aqui? Eu vou multiplicar o índice da raiz por 3 e o expoente do radicando também por 3. Então, você coloca o número, qualquer número, mas desde que você multiplique o índice da raiz e o expoente do radicando. Fiz aqui essa multiplicação, 3 vezes 3, 9, o radicando 18 permanece, e 4 vezes 3 igual a 12. Portanto, nós temos aí raiz nona de 18 elevado à 12ª potência. Terceiro exemplo, nós temos aqui raiz quadrada de 9 elevado a 2. Coloquei esse número aleatoriamente, então repeti o 3, tanto para multiplicar o índice da raiz como o expoente do radicando. 2 vezes 3 é 6, o radicando 9 permanece, e 2 vezes 3 também é igual a 6. Isso para multiplicar. E quando eu quiser simplificar a fração, observa que é o mesmo resultado deste primeiro exemplo. Aqui nós temos, ficou a raiz oitava de 8 elevado à quarta potência. O que eu fiz também? Coloquei raiz oitava de 8 elevado à quarta potência. Então, como a raiz e o índice está um número bastante alto, o que a gente pode fazer? Simplificar. Então, eu dividi o 8 por 2 e o 4 também eu dividi por 2. 8 dividido por 2 é 4, o radicando é o mesmo, é o número 8, e 4 dividido por 2 igual a 2. Portanto, ficou raiz quarta
de 8 elevado a 2, usando o método da simplificação, dividindo ambos os termos pelo mesmo número. Mesma coisa ocorreu aqui, nós temos a raiz nona de 18 elevado à 12ª potência. Como nós temos aqui o 9 e o 12, ambos são divisíveis por 3, então eu dividi o 9 por 3, raiz cúbica, 12 dividido por 3 dá 4. O radicando, 18 permanece, então ficou raiz cúbica de 18 elevado à 4ª potência. Neste último exemplo, também usei a simplificação. Raiz sexta de 9 elevado à 6ª potência. O 6 eu posso dividir, Posso dividir o 6 por 3 e posso por 2. Posso dividir o 6 por 3 e por 2, mas nesse caso aqui eu dividi por 3. 6 dividido por 3, 2, portanto a raiz é quadrada, o radicando permanece e 6 dividido por 3 é igual a 2. Portanto, nós temos aqui raiz quadrada de 9 elevado a 2, ou 9 ao quadrado. Espero que você tenha entendido, professora Ana Lúcia. Se inscreva nesse canal, ajude esse canal a crescer, deixe seu like, se inscreva, compartilhe. Eu deixo aqui um abraço para todos vocês.